Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vão as coisas? É o curso O Livro dos Médiuns. O nosso momento de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Muito bom que estejamos juntos, fraternos, conhecendo e nos autoconhecendo no limite das nossas possibilidades, que de verdade não são muitas. Mas Deus não quer o impossível de nós. Quer apenas que façamos o nosso melhor. Por isso, a nossa felicidade. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Hoje vamos estudar mais um capítulo desse nosso O Livro dos Médiuns. Sugerimos fortemente que vocês adquiram o de vocês. Hoje, para abordar um assunto muito interessante. O poder dos espíritos sobre a matéria. Como compreender isso? Como lidar com essa situação? Tem os espíritos poderes sobre a matéria? É fundamental esse nosso estudo, mais um aspecto para desvendarmos o mundo espiritual, para entendermos o que é imprescindível para todos nós, na medida em que estamos passando apenas uma temporada e curtíssima perante o tempo espiritual, que é a eternidade, e perante a realidade inevitável do retorno. Todos nós retornaremos à pátria espiritual, e quanto mais soubermos a respeito dessa volta, dessa realidade, melhor nos haveremos, melhor nos portaremos desde aqui, e muito mais, é claro, na pátria espiritual. Hoje estamos no capítulo 8, capítulo 8º, da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O capítulo tem por título Laboratório do Mundo Invisível. E o seu tema é esse: a ação dos espíritos sobre a matéria. Estuda uma série de situações nesse sentido. Vamos lá. Item 126, Kardec fala assim: dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em panos flutuantes ou com as roupas comuns. Os panos flutuantes parecem ser de uso geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se onde eles encontram roupas inteiramente semelhantes às que usavam em vida, com todos os acessórios do traje. É evidente que não levaram esses objetos com eles, claro, pois que ainda se encontram conosco. De onde provém, então, os que eles usam no outro mundo? No outro trecho, Kardec fala: até certo ponto seria admissível a existência do traje, das roupas.
porque se pode considerá-lo como de alguma maneira fazendo parte do indivíduo. Já não se dá o mesmo, porém, com os objetos acessórios. Poderíamos citar numerosos casos em que os espíritos de mortos ou de vivos aparecem com diversos objetos, como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. Outra situação que também chama atenção é a escrita direta ou pneumatografia, que é aquela que se produz espontaneamente sem o concurso das mãos do médium, nem do lápis. Basta tomar uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se prevenir qualquer fraude. Dobrá-la e depositá-la em algum lugar, numa gaveta ou sobre um móvel. Se houver condições, dentro de algum tempo aparecerão traçados no papel letras ou sinais diversos, palavras ou frases até, comunicações inteiras. Como entender esse fenômeno? Kardec, como grande possibilidade de aprendizado, investigação e pesquisa, tinha assessoria de grandes espíritos, em especial São Luís. E foi a ele que mais uma vez direcionou questões a respeito da ação dos espíritos sobre a matéria. E fez perguntas. Hoje vamos abordar 5 dessas perguntas. Primeira, citamos um caso de aparição do espírito de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Era um objeto de muito uso naquela época. Um estojo, por dizer assim, com tabaco dentro, que a pessoa pó de tabaco, imaginamos nós, que a pessoa pegava pequenas quantidades e inalava. Pergunta Kardec: o que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? Resposta de São Luís: uma aparência. Era para ser notada como foi e para que a aparição não fosse tomada por alucinação. Então, o objeto de uso daquela pessoa, como que afirmava, como que comprovava, como que reforçava a legitimidade daquela aparição. O espírito queria que a senhora que o via acreditasse na realidade de sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Pergunta número 3. Disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem real ou se havia nela algo de material. A resposta de São Luís: certamente. É com a ajuda desse princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usava quando vivo. Então, a tabaqueira, no caso, um objeto, ou as roupas, partem da realidade do princípio espiritual e são algo de material, como perguntou Kardec.
Observação. É evidente que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, de imitação. A tabaqueira, real, não estava com o espírito. A que ele segurava era apenas a sua representação. Era, pois, uma aparência em relação ao original, embora constituída por princípios constituída por um princípio material. Então a tabaqueira existia, era constituída pelo princípio material, mas era uma aparência daquela que era usada na vida encarnada. Continua a observação. A experiência nos ensina que não devemos tomar sempre ao pé da letra as expressões usadas pelos espíritos, interpretando-as segundo as nossas ideias, expondo-nos a grandes decepções. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras quando apresentarem a menor ambiguidade.